Essa é a correção do nono ano, PET 4, semana 3, História. Antes de começarmos a nossa correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo. Então, nós vamos fazer a correção do PET 4, semana 3, nono ano, História. 1. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevaleciam nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. Nessa política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente. Letra A. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada política da vizinhança? Essa política tinha como objetivo mudar a imagem intervencionista dos Estados Unidos para de um bom vizinho e, assim, atribuírem aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente de forma diplomática. Letra B. Como estava organizado o governo brasileiro nesse contexto e quais eram os projetos para o Brasil? Os Estados Unidos negociaram uma série de acordos econômicos para garantir o apoio ao Brasil, fornecendo capital para a construção de um complexo siderúrgico em Volta Redonda, para incentivar o crescimento industrial brasileiro e de armamentos para fortalecer as Forças Armadas. 2. A imagem refere-se a uma cena de Alô, Amigos, filme lançado por Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos nos anos de 1940. Diante do exposto, explique. A. O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Então, foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo do envio da FEB à Itália, FEB é Força Expedicionária Brasileira. O Brasil contribuía com os aliados, comercializando matérias-primas como borracha, minério de ferro e cedendo bases militares. B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período? Então, Zé Carioca estaria ao povo brasileiro como sinônimo de carioca, nascido no Rio de Janeiro. O papagaio falante traz a imagem estereotipada do brasileiro. Representava a malandragem, a alegria e a vida boêmia. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês podem ir parando o vídeo para anotar as questões, ok? 3A. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao lado de quem lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas. Então, 3A. Em 1943, a FEB realizou a convocação de mais de 25 mil soldados e enviou-os para a batalha na Segunda Guerra Mundial. Eles auxiliaram os Estados Unidos na conquista de Monte Castelo. Ao todo, estima-se que 454 brasileiros tenham morrido. B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Então, a principal consequência política foi o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. A participação do Brasil também propiciou a exigência do fim da ditadura de Vargas e a imposição de medidas democráticas no país. 4. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio, perdiam todo o contato com o mundo exterior, eram violentadas e, por fim, eliminadas moral e fisicamente. Inteiramente desprotegidos, esquecidos de todos, os prisioneiros limitavam-se a sobreviver,
quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação. 4A. Qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Caracterize-a. Então, ao nazismo, movimento político liderado por Adolf Hitler, que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920. B. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Então, foram judeus, ciganos, homossexuais, crianças deficientes, entre outros. C. O que significa eliminar alguém moralmente? Então, significa destruir a própria humanidade do indivíduo, reduzindo a algo menor, destruindo as suas tradições e seus modos de vida. Aqui ficou escrito errado, tá ok? Vocês corrijam aí, suez é seus. D. Em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Então, 4D. Crime contra a humanidade é um termo do direito internacional que descreve atos que são deliberadamente cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. 5. Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise humanitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essa, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados, fazendo-as depender da ajuda dos outros para que possam sobreviver. Letra A. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo? Explique. Então, sim, crises humanitárias caracterizam-se pela privação de alimentação, abrigo, riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar de uma comunidade ou de um grande grupo de pessoas. E isso ocorre durante uma guerra. B. Você conhece outra situação, episódio, guerra ou conflito recente que podemos tratar de uma crise humanitária? Cite aqueles que você descobrir. Então, eu citei aqui alguns. Então, sim, a crise do Afeganistão, fome, miséria e desnutrição no Haiti, conflitos na Síria e Iêmen, crise econômica e alimentar no sul da África e etc. Ok? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!